Vivemos numa época onde o barulho virou regra. Todo mundo quer opinar, aparecer, convencer. Gritamos para sermos notados, falamos demais para não sermos esquecidos. Mas no fundo, ninguém está ouvindo ninguém. As redes sociais nos treinaram para reagir, rápido, alto, impulsivamente, como se o silêncio fosse um sinal de fraqueza. Mas e se for exatamente o contrário? E se o silêncio não for a ausência de fala, mas a presença de algo mais profundo, autocontrole, consciência, poder interior? Nietzsche dizia que os que sabem muito falam pouco, porque o que é essencial não se grita, se sente, se sustenta, se encarna. No vídeo de hoje, vamos explorar por que o silêncio pode ser a arma dos inteligentes, o escudo dos feridos e a linguagem dos fortes. Vamos falar sobre o ruído do ego, o valor da presença silenciosa e o motivo pelo qual calar pode ser o maior gesto de autoridade que alguém pode fazer. Prepare-se para enxergar o silêncio com novos olhos, não como ausência, mas como resistência, não como fraqueza, mas como sabedoria, não como fuga, mas como poder. Você já percebeu como as pessoas que mais falam sobre si mesmas raramente ouvem os outros? O grito, muitas vezes, não é um sinal de força, mas de desespero. Grita-se quando se está inseguro, quando se sente que está perdendo o controle, quando se acredita que precisa forçar uma ideia para ela ser aceita. Nietzsche, em sua filosofia do espírito livre, observava como o ego humano busca constantemente se afirmar, e muitas vezes isso acontece pela fala desnecessária. Quem está em paz consigo não precisa convencer ninguém. Quem está inteiro não precisa se explicar. E aqui entra o paradoxo. Quanto mais barulho alguém faz, menos firme ela está por dentro. É o barulho que esconde o vazio. É a verborragia que tenta preencher o silêncio interior que tanto assusta. A sociedade nos ensinou que quem fala bem é inteligente, mas a verdadeira inteligência está na escuta, na pausa, no silêncio que precede a fala consciente. Pessoas sábias não competem pelo espaço, elas habitam o espaço e fazem isso em silêncio. Afinal, quem está sempre falando, está realmente ouvindo? Quantas vezes você falou só para não ter que sentir? Quantas vezes você preencheu com palavras o que poderia ser apenas presença? Talvez o que você mais precise agora não seja dizer mais nada, mas finalmente escutar o que está gritando dentro de você. Nietzsche não escrevia para agradar, ele escrevia para cortar, e uma de suas lâminas mais afiadas foi a crítica ao homem ruidoso. Segundo ele, quanto mais vazio o homem é por dentro, mais barulho ele faz por fora. O homem superior, para Nietzsche, não se eleva gritando, mas se retira. Não porque foge do mundo, mas porque não se confunde com ele. O silêncio nesse sentido não é isolamento, é refúgio. É a fortaleza invisível dos que carregam um universo dentro de si. É o espaço onde o espírito forte se reconecta com sua essência, sem a interferência da multidão. Em um mundo que recompensa a autopromoção, calar-se é um ato de revolução. É recusar o espetáculo. É não mendigar atenção. É dizer, eu não preciso me mostrar para existir. Nietzsche via o espírito livre como aquele que não se prende a dogmas, nem a convenções. E por isso, ele não tem pressa em falar. Ele sabe esperar, sabe observar, sabe se calar. Porque o silêncio do sábio incomoda mais que o discurso do tolo. E você? Quantas vezes falou só para preencher um desconforto? Quantas vezes teve medo de ser esquecido, se não se fizesse ouvir? Talvez o seu maior poder não esteja em se fazer entender, mas em se tornar incompreensível para aqueles que ainda vivem na superfície. A maioria das pessoas reage, poucas respondem, quase ninguém escolhe calar.
Vivemos com os nervos à flor da pele. Basta uma crítica, um olhar torto, um comentário fora do lugar e reagimos como se nossa vida estivesse sendo ameaçada. Mas segundo a psicologia profunda, especialmente na visão de Gabor Maté, grande parte da nossa reatividade não vem do presente, mas do passado. Reagimos não ao outro, mas às feridas que ele toca, feridas que nunca curamos, traumas que não reconhecemos. E aí, falamos. Falamos para atacar, defender, acusar, provar. Falamos para esconder o quanto estamos feridos. Mas há algo mais difícil e mais poderoso do que revidar, não reagir. Ficar em silêncio, não por omissão, mas por soberania. Escolher não se rebaixar ao jogo emocional do outro. Reconhecer que o que te afeta não te define. Esse é o silêncio sábio. O silêncio que observa, respira e escolhe. O silêncio que não é medo, mas presença. Não é passividade, mas força. Gabor Maté diz que aquilo que não é curado será repetido, inclusive na forma como falamos. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, pergunte a si mesmo: é comigo ou com a dor dele que estou lidando? Vale mesmo a pena gastar suas palavras? Ou seu silêncio já diz tudo? O mundo está cheio de gritos, mas são poucos os que realmente têm algo a dizer. A maioria apenas tenta não desabar. Gritar virou uma forma de se manter inteiro, como se a intensidade da voz compensasse a fragilidade da alma. É uma tentativa desesperada de provar que ainda se está vivo. Nietzsche observava isso com um olhar afiado. O homem comum foge de si mesmo com ruídos, opiniões e certezas. Ele não suporta o silêncio de estar consigo mesmo. Gritar, no fundo, é medo. Medo do silêncio, medo do vazio. Medo de que, se eu parar de falar, o mundo pare de me enxergar. Quantas vezes você se viu forçando uma fala, uma piada, uma opinião, apenas para não se sentir invisível? Mas aqui está a verdade crua. O fraco precisa gritar para se sentir forte, porque ele ainda não descobriu o poder do não dito. Ele ainda depende da validação do outro para se sentir alguém. Já o forte cala, não por fraqueza, mas porque ele não precisa da plateia para existir. Ele já se basta. E você? Está gritando porque tem algo a dizer ou está apenas tentando não afundar? Há silêncios que humilham mais do que 1000 palavras, porque eles vêm de um lugar onde o barulho do mundo já não alcança. Nietzsche compreendia isso como poucos. Para ele, o homem superior não se eleva pelo que diz, mas pelo que tem coragem de calar. O silêncio para Nietzsche não era vazio, era transcendência. Em Assim Falou Zaratustra, ele revela que o homem elevado carrega dentro de si um excesso de sentido que não cabe em palavras. Por isso, ele se cala, não por ignorância, mas por profundidade. Não por medo, mas por excesso de consciência. O que se cala é mais forte do que o que se expressa, porque o silêncio do elevado é um fardo que poucos podem suportar. No mundo do ruído, o silêncio é nobreza. Não aquela nobreza teatral social, mas a nobreza de espírito. A nobreza de quem não se rebaixa ao jogo das aparências. De quem já entendeu que discutir com ignorância é desperdiçar sua luz. O silêncio não é ausência de resposta. É a presença de algo tão denso que não precisa se explicar. E aqui está a grande virada. Quanto mais você se aproxima da sua verdade, menos vontade tem de gritá-la. Você passa a entender que o que é profundo não se compartilha com qualquer um, que há uma sacralidade em guardar para si o que ainda está em gestação, que há poder em não se expor, não por medo, mas por honra. Nietzsche via a fala como uma ponte, mas nem toda ponte deve ser cruzada, porque às vezes, ao tentar traduzir a alma em palavras, a gente a empobrece. Por isso, o silêncio do sábio incomoda tanto. Ele revela o vazio de quem fala por necessidade
e a completude de quem cala por essência. Então eu te pergunto: você está calando por medo ou por maturidade? Seu silêncio é prisão ou é templo? Nem todo silêncio é vazio. Alguns silenciam não porque não têm o que dizer, mas porque o mundo não está pronto para ouvir. Existem dores que só florescem no escuro, feridas que só cicatrizam quando paramos de falar sobre elas e começamos a escutá-las. Na pressa moderna por respostas, esquecemos que a verdadeira cura raramente vem da fala imediata. Ela vem do recolhimento, da presença sem obrigação de performar, de silenciar o mundo para, enfim, escutar a alma. Nietzsche dizia que há uma solidão sagrada reservada aos espíritos mais elevados. E essa solidão, muitas vezes, é acompanhada de um silêncio denso, fértil, quase sagrado. É o silêncio que não pesa, mas protege, não isola, mas revela. Vivemos em uma sociedade que glorifica o falar e despreza o calar, mas ninguém se cura se não souber escutar o que grita por dentro. E nem sempre o que grita vem em forma de som. Às vezes, é um incômodo surdo, um vazio, uma ausência. E aqui está a ironia. O silêncio que o mundo mais teme é o silêncio que mais cura. Porque é nesse silêncio que as máscaras caem, que as mentiras perdem o sentido, que a alma enfim aparece, sem maquiagem. É o silêncio do fim dos ruídos, dos tenho que, preciso ser, não posso decepcionar. É o silêncio onde você encontra algo que nenhuma fala entrega, a autenticidade do seu próprio ser. Então te pergunto, com honestidade, você já se permitiu esse silêncio? O silêncio que acolhe, sem exigir. O silêncio que cura, sem explicar. Nem todo silêncio é vazio. Alguns silenciam não porque não têm o que dizer, mas porque o mundo não está pronto para ouvir. Existem dores que só florescem no escuro, feridas que só cicatrizam quando paramos de falar sobre elas e começamos a escutá-las. Na pressa moderna por respostas, esquecemos que a verdadeira cura raramente vem da fala imediata. Ela vem do recolhimento, da presença sem obrigação de performar, de silenciar o mundo para enfim escutar a alma. Nietzsche dizia que há uma solidão sagrada reservada aos espíritos mais elevados. E essa solidão, muitas vezes, é acompanhada de um silêncio denso, fértil, quase sagrado. É o silêncio que não pesa, mas protege, não isola, mas revela. Vivemos em uma sociedade que glorifica o falar e despreza o calar, mas ninguém se cura se não souber escutar o que grita por dentro. E nem sempre o que grita vem em forma de som. Às vezes é um incômodo surdo, um vazio, uma ausência. E aqui está a ironia. O silêncio que o mundo mais teme é o silêncio que mais cura, porque é nesse silêncio que as máscaras caem, que as mentiras perdem o sentido, que a alma enfim aparece, sem maquiagem. É o silêncio do fim dos ruídos, dos tenho que, preciso ser, não posso decepcionar. É o silêncio onde você encontra algo que nenhuma fala entrega, a autenticidade do seu próprio ser. Então te pergunto com honestidade, você já se permitiu esse silêncio? O silêncio que acolhe, sem exigir. O silêncio que cura, sem explicar. Estamos vivendo uma era em que todos falam ao mesmo tempo e ninguém escuta. A internet virou uma praça pública de vozes histéricas. Todos querem dizer algo, todos querem ser ouvidos, mas ninguém quer ouvir. Nietzsche já havia previsto isso de forma simbólica. Chegará o tempo em que os homens não suportarão o silêncio, porque no silêncio encontrarão a si mesmos. E é isso que estamos evitando: o encontro, a verdade, o vazio que nos habita. Mas chega um momento em que o barulho cansa, as opiniões cansam, as máscaras cansam, e então algo em você grita, mas não para fora, para dentro.
É o grito silencioso da alma dizendo: basta. Basta de viver para agradar. Basta de falar para ser aceito. Basta de se calar diante de si mesmo. É nesse momento que o verdadeiro silêncio nasce. Não o da repressão, mas o da reconciliação. O silêncio que acolhe, que cura, que transforma. O silêncio que diz: eu estou aqui, inteiro, presente, real. E nesse silêncio, você já não precisa convencer ninguém. Você já é. O silêncio é a linguagem da alma madura. É a força de quem não precisa provar nada. É a coragem de quem não teme a própria verdade. Nietzsche nos ensinou que o silêncio não é ausência. É profundidade. Não é vazio. É potência. Em um mundo onde todos gritam para serem vistos, seja aquele que cala, para se enxergar. Porque quem cala não é quem perdeu. É quem já não precisa vencer. E no fim das contas, talvez o verdadeiro poder seja esse: falar quando necessário, mas viver com tanta presença que até o silêncio ecoa. Se esse vídeo te tocou em algum lugar profundo, compartilhe nos comentários. Em que momento da sua vida o silêncio foi sua salvação? Sua história pode ser a cura que outra pessoa precisa. E lembre-se, às vezes, a voz mais sábia é aquela que escolhe não ser ouvida